Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et aduxerunt in monte sanctum tuum et in tabernacula tua. Confiteabor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introiba ad altare Dei, adiutorium nostrum in nomine Domini. Confite Deo omnipotente, Beata Maria, semper Virgine, Beato Michael, Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavinibus cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioane Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et vos fratres, orare pro me ad Domino Deo nostro. Amém. Confite o Deus omnipotente, Misereatur vestre, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentia absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus, tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Domine, exaudi rationem meam, Dominus vobiscum. Oremos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramos te, glorificamos te, gracias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad exeram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, un Santo Espírito, in gloria Dei Patris. Amém.
Podem sentar. Leitura da Epístola de São Pedro, apóstolo. Caríssimos, eu vos exorto, como estrangeiros e migrantes, afastai-vos dos desejos carnais que combatem contra vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos gentios. Deste modo, mesmo que vos caluniem como se fosseis malfeitores, poderão observar a vossa boa atuação e glorificarão a Deus no dia do julgamento. Subordinai-vos a toda a autoridade humana por amor ao Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, que por ordem dele castigam os malfeitores e premiam os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é esta, que fazendo bem, caleis a ignorância dos insensatos, como pessoas livres, sem usar a liberdade como um pretexto para o mal. Pelo contrário, vivei como servos de Deus, honrai a todos, aos irmãos amai, a Deus temei e ao Rei honrai. Dominus vobiscum. Sequência Santo Evangelho segundo Ioane. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: um pouco de tempo e já não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis. Alguns dos seus discípulos comentavam: o que significa isso que ele nos diz? Um pouco de tempo e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis, e eu vou junto do Pai? Diziam: o que significa esse pouco de que fala? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus percebeu que queriam fazer-lhe perguntas e disse-lhes: estás discutindo porque eu disse um pouco de tempo e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis? Em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando vai dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, já não se lembra mais das dores pela alegria de um ser humano ter vindo ao mundo. Também vós agora sentireis tristeza, mas eu vos verei outra vez, e vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Evangélica dicta diante nossa. Primeiro quero parabenizar todas as mães aí presentes, rezar por todas as mães e pedir à Mamãe do Céu que cuide das nossas mãezinhas lá no céu, quem já foi para lá.
Hoje rezo também de modo especial pela minha mãe, Dona Geni, que já partiu dessa vida, está lá recebendo o prêmio. Deus Nosso Senhor lhe deu descanso eterno. Nós estamos já nos preparando para a ascensão do Senhor, né? Esses 4 domingos depois da Páscoa, os 2 primeiros, aliás, os 3 primeiros, depois vem mais 2, são 5 domingos. Os 3 primeiros nos falam muito da ressurreição e nos vão mostrando Jesus com as diversas aparições, provando de modo insofismável que ele ressuscitou, mostra a sua glória, mostra que os seus sofrimentos foram para a nossa salvação. Então a igreja, no seu esquema litúrgico, vai nesses 3 primeiros domingos mostrando realmente esse caráter, essa grande verdade da ressurreição, e nos dá um alento, sabendo que a morte de Cristo foi para a nossa salvação, e com a sua morte e ressurreição ele venceu o demônio, venceu o mundo e venceu o pecado. Agora a igreja vai muda hoje vai nos levando a um outro pensamento. É o pensamento da ascensão de Cristo e da vinda do Espírito Santo. O Evangelho e a Epístola de São Pedro são esses ensinamentos que a igreja nos dá a respeito de como devemos nos preparar para a ascensão e vinda do Espírito Santo, que na verdade é a preparação para toda a nossa vida. E a palavra que resume isso é modicum, ou seja, um pouco de tempo. Jesus fala: um pouco de tempo e já não me vereis, e mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque eu vou para o Pai. Os discípulos estavam naquele clima ali da despedida de Jesus. Jesus tinha falado muito de amargura, de sofrimentos, que eles seriam maltratados, sofreriam muito. E eles, um pouco desalentados, Jesus já fala: então vocês vão me ver um pouco de tempo, não me vereis. Ele iria se afastar dos apóstolos, os apóstolos iriam abandoná-lo. Mais um pouco de tempo me tornareis a ver, é a ressurreição. Depois fala: a vossa tristeza se converterá em alegria. Mas em tudo isso, o modicum, quer dizer, um pouco de tempo, é que resume todo esse pensamento da igreja no dia de hoje. E esse pouco de tempo é um pouco de tempo também nosso aqui na terra. E na terra nós somos peregrinos ou estrangeiros. Esse é o pensamento que São Pedro nos coloca. Então, esse pouco de tempo que nós temos aqui na terra é um pouco de tempo como estrangeiros, como peregrinos. Muitas pessoas já vieram antes de nós, outras pessoas virão, e nós estamos passando pela história, fomos criados por Deus, estamos aqui por um tempo. Somos passageiros, somos forasteiros, estrangeiros, somos peregrinos. Daí nós temos uma verdade que a igreja nos ensina, temos uma exigência que ela nos coloca, e temos uma graça que ela nos dá. Que verdade é essa? Primeiro, que a nossa vida, nesse pouco de tempo, é uma vida de sacrifícios. Nosso Senhor não nos promete um paraíso na terra. No mundo tereis aflições, diz nosso Senhor. Nós também, como Jesus, somos sinais de contradição no mundo, porque a nossa vida, a nossa vocação de cristãos, não é uma vocação que compactua com as máximas do mundo, que tem suas máximas no poder, no prazer, no dinheiro. Nossas máximas não são essas, muito pelo contrário. Embora nós tenhamos muitas vezes estas coisas, nossa vida está escondida em Deus como cristãos, em vista de algo muito maior, que é a vida eterna. Por isso nós, quando olhamos o mundo, nós temos uma visão sobrenatural das coisas. Diante dos problemas, dos sacrifícios, das dificuldades e até das alegrias, nós cristãos temos que ter uma visão sobrenatural, não uma visão imediatista,
quero resolver as coisas agora, do meu jeito. Não. Eu tenho que pensar em função da eternidade. Santo Inácio, nos seus exercícios espirituais, lá no princípio e fundamento, quando ele mostra qual é o princípio e fundamento da nossa vida, o homem foi criado para conhecer, amar, reverenciar a Deus desse mundo e depois ser feliz para sempre no céu. Quer dizer, este princípio da vida cristã deve nos levar a atitudes diante deste fim último nosso, que é a comunhão com Deus e vida eterna. Por isso, Santo Inácio continua, de modo que tanto faz, vida longa ou vida breve, honra, desonra, saúde ou doença, desde que eu alcance o meu fim último, eu sou indiferente. Essa é a visão sobrenatural do mundo. Por isso eu devo usar das criaturas, tanto quanto elas me levam para a vida eterna, e deixar de usá-las, tanto quanto elas me afastem do meu fim último, que é a vida eterna. Portanto, não vamos ter uma visão do mundo, uma visão natural, temos que ter uma visão sobrenatural. Até dos sacrifícios que nós fazemos, a própria história humana, a história do Brasil, a história da nossa família, a história da nossa vida, como é que nós vamos ter uma visão sobrenatural disso tudo? Deus faz confluir todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como é que nós vamos entender isso em todas as horas de nossa vida? Uma doença que vem, uma humilhação sofrida, uma perda, algo que aparentemente nos faz sofrer de modo imediato, e temos aquela reclamação. Hoje fala-se muito das ausências de Deus ou do silêncio de Deus. Na verdade, Deus está sempre presente e não faz silêncio, Ele nos fala também através dos acontecimentos. Portanto, essa é a grande verdade. Somos peregrinos deste mundo, mas a vida do cristão é uma vida de sacrifícios. O mundo há de se alegrar e vós haveis de chorar. Mas não queremos essa alegria do mundo, essa alegria de uns 3 dias de carnaval, essa alegria do pulo, essa alegria de uma noite de bebedeira, essa alegria do momento de prazer que logo passa. Não! Nós queremos uma alegria muito maior do que essa, que é tão passageira, e depois vem a tristeza, vem a dor, vem o sentimento de culpa. Deveria vir o arrependimento, mas muitas vezes não vem. Mas vem a dor de termos fantasiado, de termos nos iludido diante do momento da nossa vida. Uma vez chegou um jovem para mim e disse: padre, eu estou desiludido. Eu falei: graças a Deus. Só se desilude quem se ilude. Então, se está desiludido, é sinal que estava iludido. E o mundo nos ilude de todas as formas. Mas essa é a nossa vida, essa é a grande verdade que a igreja nos mostra hoje. Essa parte amarga, Jesus prediz os sofrimentos e as tristezas, mas há a parte doce, né? A vossa tristeza se converterá em alegria. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nosso Senhor nos promete uma felicidade, não aqui na terra, mas uma felicidade na outra vida. Então, esta dimensão de eternidade, esta dimensão, esse sentido espiritual na vida, isso deve estar sempre constante em nós, em tudo. Tivemos aí a pandemia, tanta gente em casa, aquela confusão toda, grande perseguição, grande dominação. O que é que Deus nos ensina com tudo isso? O que é que nós podemos aprender diante de tudo isso? Perdas familiares, muitos perderam seus familiares que faleceram. O que é que nós aprendemos de tudo isso? Então, essa é a primeira verdade, né? Essa é a grande verdade que a igreja nos ensina hoje. Mas juntamente com essa verdade vem uma exigência. Nós não temos aqui morada certa, nos diz São Paulo. Por isso, nós não nos apeguemos às coisas do mundo. Nunca se apeguem a ninguém.
Peguem-se a Deus. Até as amizades. Santa Teresa, lá no Caminho da Perfeição, fala das amizades, né? Ter cuidado com as amizades particulares, né? Toda amizade ela é para levar para Deus. O ser humano tem poucos amigos na vida. As grandes estatísticas colocam aí 3 amigos no máximo durante toda a vida. Por isso a Sagrada Escritura diz que quem tem um amigo tem um tesouro. Mas essa amizade deve ser uma amizade que leva para Deus e não que afaste de Deus, porque todo amor vem de Deus. Então não nos apeguemos a nada, apeguemos-nos sim a Deus, as coisas de Deus. O resto tudo passa, né? Minhas coisinhas aqui, minhas coisinhas ali, né? Tem gente que é apegada às suas coisas, né? Os materiais, pedaço de papel, isso aqui foi da minha tia que me deu, eu guardo com todo carinho e tal. Não é? É famosa no seminário a história daquela religiosa que tinha muitas riquezas, deixou tudo para entrar no mosteiro. Chegou lá, vivia numa pobreza do mosteiro. Até que um dia uma irmãzinha lá lavando a louça quebrou a tigela dela. Ela ficou furiosa: minha tigela. Tinha deixado tudo, mas não tinha deixado a tigela. Então, quantas vezes a gente é assim, né? Qual é a nossa tigela? Eu disse isso no convento, as irmãs disseram que não foi freira não, foi um monge. Eu falei: não, foi freira. Foi freira, não, foi um monge, foi freira. Foi uma monja, mas é a minha tigela, né? Qual é a sua tigela? Aquilo que você está apegado? Pode ser uma pessoa, muitas vezes até que está se afastando de Deus. Pode ser um bem material, não? Pode ser até uma ideia que você adotou como se fosse o grande descobridor, como diz a minha terra, o grande descobridor da pedra fina. Então não nos apeguemos a nada, né? Negar-se a si mesmo, diz nosso Senhor. Negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então negar-se a si mesmo, né? Hoje vivemos um tempo de grande materialismo, as pessoas têm uma sede de dinheiro, de bens materiais, né? Só para ficar olhando, né? Que a gente usa tão pouco, né? Depois passa tudo, fica por aí tudo, né? Todo mundo divide tudo, né? Acabou tudo, né? A gente está apegado a tantas coisas, depois que morre, vira tudo lixo, né? Cada um quer uma coisa, depois joga fora metade das coisas, as outras dividem, né? Canibalizam. Nós temos que juntar tesouros para a eternidade, tesouros para o céu, e esse tesouro é a caridade, os atos de amor. Não nos esqueçamos lá da parábola do rico e do pobre Lázaro, né? Depois na outra vida, o rico pulão gritava, queria uma gota d'água e não tinha. Às vezes a gente ajunta tantas coisas no mundo, a gente é tão apegado a tantas coisas, e depois, o que é que eu vou levar, né? Só as minhas obras, boas ou más. Então essa é a exigência, negar-se a si mesmo, né? Juntar tesouros para o céu, desapego das coisas do mundo, desapego das coisas do mundo. Não pode se apegar a nada, né? Por fim, a igreja hoje nos dá uma graça. Que graça é essa? Primeiro, a fé. A fé, que é a adesão da nossa inteligência à verdade revelada. Os modernistas dizem que fé é um sentimento, né? Um sentimento religioso que se expressa de alguma forma. Isso é errado. A fé é uma adesão da inteligência à verdade revelada, por causa da autoridade que revela, que é o próprio Deus. E por causa disso eu respondo a Ele dizendo meu sim. Isso é fé.
Fé como esse sentimento mole, né? Eu sinto Deus, eu sinto, coisa assim meio idílica, né? Isso não é fé. A fé verdadeira é essa: crer naquilo que Deus nos ensina, né? Essa é a primeira graça que nós temos. Segunda graça é essa moção da nossa alma para vivermos como peregrinos nesse mundo. Somos peregrinos. E aí, nosso Senhor, se nós dizemos sim, Ele nos dá a graça de vencermos essas seduções e pompas que o mundo nos coloca. Daí a esperança na vida eterna. Jesus hoje fala dá um exemplo para os apóstolos da mulher que está para dar à luz. Essa figura, essa imagem da mulher que dá à luz era muito frequente no Antigo Testamento, sobretudo nos profetas. E quando falava em dar à luz, era uma figura do nascimento do Messias ou do começo de um novo povo, né? Ou a mensagem messiânica. Jesus volta então, usa essa figura da mulher dar à luz, e vamos ver também essa figura lá no livro do Apocalipse, a mulher que estava para dar à luz. Essa mulher é entendida como a igreja, que dá à luz a seus filhos, e dá à luz no sofrimento. Hoje nós vivemos na igreja um tempo de dores de parto da igreja. E essas dores de parto, por causa da grande crise pela qual a igreja passa. Já passou por muitas crises, evidentemente, poucas vezes a igreja não teve crises, mas sempre depois de uma crise vem a alegria, né? E hoje vivemos essa grande crise, não só uma crise externa que vem de todos os lados perseguindo, mas também a crise interna, né? Sobretudo no campo doutrinário e depois, por causa disso, no campo moral, né? E é um tempo muito difícil, um processo, se fosse possível, de autodestruição da própria igreja. A própria quer se destruir. Evidentemente que isso não é possível, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas o processo é semelhante a isso. O mau entendimento, por exemplo, do ecumenismo, um ecumenismo mal compreendido, como se fosse todos os caminhos levassem a Deus, né? E como se a igreja fosse igualada como esposa de Cristo a todas os outros grupos cristãos, como se os chamados irmãos separados, que são separados, devessem continuar separados e não voltassem para casa, né? Como se fosse tudo normal, né? E aí no chamado diálogo ecumênico, essas coisas, é lógico que o diálogo ecumênico ele tem um processo, não é de uma vez, mas tem que levar a um fim, que é a conversão, a volta, porque fora da igreja não há salvação. Isso não se fala mais, né? O próprio chamado diálogo interreligioso, como se Jesus Cristo fosse apenas uma mensagem de Deus dentre tantas. Então iguala-se o cristianismo e a mensagem cristã, a revelação, como se fosse uma revelação dentre outras revelações. Isso é um mau entendimento, né? Sobretudo do chamado diálogo interreligioso. Então isso é motivo de dor para a igreja, porque impede a conversão. Esse mau entendimento, depois a entrada dentro da própria liturgia da igreja de elementos pagãos, vindos do paganismo, não transformados, mas pagãos, levando a verdadeiros sacrilégios e escândalos dos fiéis que ficam perguntando: por que eu me converti? Por que eu deixei, por exemplo, o candomblé? Veja aqui dentro acontecer isso. Porque eu deixei o comunismo, se eu ouço uma pregação totalmente materialista.
E aí as pessoas ficam se perguntando, é a mulher em dores de parto, né? Mulher em dores de parto, é a igreja, né? Gritando, chamando a atenção dos seus filhos: estou sofrendo, estou em dor, né? E muitas vezes essa dor provocada por nós mesmos, também pelos nossos pecados, né? Porque um outro mal que ocorre hoje também dentro da igreja, um mau entendimento no sentido de liberdade, como se liberdade fosse poder fazer tudo. Então tudo é possível, pode-se fazer tudo, e os erros não precisam serem corrigidos. Todo mundo é livre. Temos que compreender: o ser humano é a si mesmo. E quando veem erros, ao invés de haverem correções, dizem: é o lado humano da igreja. Claro que é o lado humano, mas não vai fazer nada. É o lado humano no sentido mal, porque na verdade o erro não tem direitos. Então é dor de parto. A igreja sente isso, né? O mau sentido de liberdade, né? Então vamos pedir a nosso Senhor hoje, né? Nesse caminho de peregrinação, primeiro vamos agradecer a Deus pelo fato de nós estarmos na igreja e sofremos com a igreja, sabendo que depois de toda esta dor, né, de parto, a igreja vai ter tempos melhores. Precisamos nós sermos fiéis, não ficarmos brincando de sermos católicos, né? Brincar de ser católico não pode ser assim. Quando eu era pequeno, eu brincava de ser padre, né? Botava lá a roupa do meu pai, uma camisa comprida, né? Pegava lá uns biscoitinhos, né? Celebrava a missa. Era bem progressista, que saía dando comer para todo mundo, né? Que plantava no meio da rua e tal. Mas depois eu deixei isso, né? Mas brincava de ser padre. Só que a gente não pode brincar de ser cristão. Hoje eu não posso brincar de padre, né? É padre de verdade, orar. Embora nós temos nossas falhas, e são muitas, né? Nossas infidelidades, fragilidades. Assim também nós não podemos brincar de sermos cristãos, né? De jeito nenhum. É sério. A coisa é séria, viu? Quando você ficar lá naquela hora que chegar, Jesus disser: vem, não tem conversa não. Agora aqui a coisa é séria, né? A coisa é séria. Então vamos nos preparando assim para a vida eterna, com essa visão sobrenatural da nossa vida, né? Buscando força na graça de Deus, na oração, nos sacramentos, né? E procurando com humildade, né? Com muita humildade, não nos achando melhores que os outros, mas com muita humildade, procuremos viver nessa união com Deus. Esta semana celebramos a festa da Nossa Senhora de Fátima, no dia 13, não vamos esquecer da mensagem dela: penitência e oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então agora vamos de pé professarmos juntos a nossa fé. Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genito non facto, consubstantiale Patri, per que omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descende de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus est pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundo Scripturas, et ascedet in cielo, sede ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, et iudicare vivos et mortuos, cuius reini non erit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Pater Filioque procedit, qui cum Padre et Filius simul adorato, et quam glorificato, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitio unum baptisma,
in remissionem peccatorum, ecce spectur resurrectione mortuorum, et vitam venturis saeculi. Amen.
Hi principio erat verbum, et verbum erat apud Deo, Deus erat verbo, ac erat principio apud Deo. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipsum factum est, nihil quod factum est. In ipsum vita erat, vita erat lux hominum, et lux tenebres luce tenebrea non comprehenderunt. Qui tomam issus ad Deo, qui nomen erat Ioannis, e qui venti testimonium, ut testimonium per bere de lumine, dominus crederent per idum. Non erat ille lux, ad testimonium per bere de lumine, erat lux vera, qua illuminat homine, homo vinet luc mundo. Immundo erat immundus per ipsum factus est, mundus eu non cognovit. In propria vente sui eu non receperut, quod aut receperunt teu. Et tes potestate filius Dei filii, isque credit in nomine eius, qui non ex sanguinimus, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, nec Deo natis sunt, et verbum caro factum est, habitavit in nobis, vidimus gloria meius, gloria quasi unigenita Patri, pleno gratia et veritatis. Tudo bem, podem sentar um pouquinho, os avisos aqui. Bom, primeiro, nós vamos começar um curso para crianças acima de 8 anos e rapazes que queiram servir no altar como acólitos. Depois podem procurar o cerimoniário João Paulo. Levanta, João Paulo, todo mundo vê. Esse é o João Paulo III, viu? Muito bem, se as crianças quiserem aprender a ajudar na missa, procure o João Paulo aqui. E ele vai então começar um curso de coroinhas, para a gente ter uma meninada aqui, se Deus quiser, né? Quero agradecer a toda a colaboração que vocês dão para o nosso apostolado aqui no Rio de Janeiro. Eu sou da administração apostólica, São João Vianney, vocês acho que sabem disso, a maioria pelo menos. E estou trabalhando aqui na Arquidiocese já há bastante tempo, praticamente depois do Sumorum Pontífico em 2007 até hoje, né? Trabalho também no Tribunal Eclesiástico daqui, na Cúria Arquidiocesana, sobretudo tratando dos casos, como instrutor, né? Dos casos reservados à Sé Apostólica e nos casos também que dizem respeito à disciplina do clero. A gente presta esse trabalho aqui e agora como vice-delegado dos fiéis ligados à missa na forma tradicional, na forma que eu continuo dizendo extraordinária, porque queira ou não queira é extraordinária, né? Embora muitos canonistas dizem que não, mas eu sou canonista, também tenho os direitos de dizer uma forma extraordinária, porque a outra é ordinária, né? Então a gente está aí fazendo esse trabalho, e por causa disso a gente vem aqui na Arquidiocese para cuidar pastoralmente de vocês que querem a missa dessa forma antiga, tá bom? Nós demos foi pedida lá pelo Monsenhor José de Matos uma contribuição para a cátedra da nossa administração apostólica, cátedra lá da catedral. Então nós procuramos também, como membros desse todo esse apostolado, cada comunidade foi convidada a dar uma contribuição e nós demos também essa contribuição para a nossa catedral. Então eu queria só comunicar isso a vocês. Na próxima quarta-feira eu vou celebrar a missa de São Felipe e São Tiago, lá na igreja São Francisco de Paula, às 8h30 da manhã, na quarta-feira, dia 11. E no dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima, também vamos ter a Santa Missa lá às 8h30, lá na igreja São Francisco de Paula. Eu convido vocês a uma missa extra. Então, às 8h30 vai ser a missa na forma extraordinária, na forma antiga. Então, conta com a presença de vocês lá, quem puder pelo menos estar presente, tá bom? Então era isso. Depois vamos ter a catequese. A catequese hoje vai ser aqui atrás, nesse salão aqui. Deus abençoe a todos. Salve Maria. Vamos rezar uma Ave Maria pelas mães. As mães aí ficam de pé. Vou dar uma bênção para as mães, né? Sofrem tanto, coitadinhas, né? Tanta coisa. 9 meses e depois a vida inteira, né? Com dor de cabeça por causa dos filhos. Primeiro eu vou dar vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querida Mãe Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma. Querida Mãe Virgem Maria, querida Mãe Virgem Maria. Agora a bênção para as mamães aí, podem até se ajoelhar se puderem. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja junto de vós para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e sobre vós para vos abençoar, o qual com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Por imposição de minha mão sacerdotal, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, desça sobre vós e vossas famílias e filhos a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e permaneça convosco para sempre. Amém. Salve Maria!